Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Henrique aqui do canal Café com Fé. Estou aqui, acabei de assistir a palavra da nossa amada irmã Karine de Martini, esposa do Rogerinho de Martini, mãe do Benjamin. E eu a convidei para trazer uma ministração no nosso canal. É uma mulher de Deus, uma pregadora da palavra, com excelência, com unção, cheia do Espírito Santo, e que vai falar conosco hoje aqui um tema muito bom. Eu já ouvi a ministração, está muito boa, com muita excelência, e o Senhor, eu creio que Ele vai falar ao seu coração, assim como falou com o meu. Então receba essa palavra. Se você não conhece, a Karine tem um canal chamado Karine Dicas Preciosas. O link está aqui no comentário fixado. Eu gostaria que você seguisse também o canal da Karine. É uma bênção, tem dicas para o dia a dia, das situações que se apresentam na nossa vida, de como lidar com elas, usando a fé no Senhor, usando a palavra do Senhor, usando o Espírito Santo que fala todos os dias aos nossos corações. Então, siga o canal da Karine. Se você também não é inscrito ainda aqui no Café com Fé, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam receber essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Pegue o seu café e receba essa palavra no nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal aqui do canal Café com Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Eu fui convidada pelo criador desse canal, meu irmão em Cristo, meu amigo e grande pregador da palavra, Marcos Henrique, para trazer uma palavra de Deus hoje aqui para vocês. E eu, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, vou trazer uma palavra cujo tema é: suporte o processo para receber as bênçãos e os milagres. E eu vou ler para vocês 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. A tradução da minha Bíblia é NVI. Gente, eu vou pedir desculpa se vocês ouvirem algum barulhinho. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e meio e ele tá aqui brincando. Então me desculpem já, desde já, se vocês ouvirem algum barulhinho. Bom, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, está escrito o seguinte: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. E então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, e lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois ele partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Gente, olha que coisa linda. Naquela época, quando um profeta de Deus era direcionado por Deus para escolher, o seu sucessor, eles tinham essa tradição de lançar a sua capa, o seu manto, sobre o novo discípulo que ele iria treinar. Então Eliseu foi escolhido por Deus para suceder Elias, e Elias foi e jogou o seu manto sobre ele, e ele teve na hora entendimento daquilo, e ele pediu autorização para Elias, para ele se despedir dos seus pais, para ele poder servi-lo. Então, o primeiro tópico do tema de hoje que eu vou falar para vocês, que muitas vezes, para a gente viver os nossos milagres e as nossas bênçãos, nós precisamos renunciar algumas coisas da nossa vida. Nós precisamos renunciar, aquele velho homem, aquela velha mulher, a nossa vida antiga. Eu vou dar aqui para vocês o exemplo do casamento. Quando eu me casei com meu esposo há 20 anos atrás, eu tive que deixar pai e mãe. Assim como Eliseu pediu para Elias para deixar o pai, se despedir do seu pai e da sua mãe para que ele pudesse seguir junto com ele, eu tive que deixar meu pai e a minha mãe. Eu tive que deixar a casa do meu pai e da minha mãe para mim me casar e morar na minha casa e construir a minha família com meu esposo. Então houve uma renúncia. Houve uma renúncia da Karine solteira. A partir do meu casamento, eu não era mais aquela Karine solteira, livre, Eu tinha um marido agora para prestar contas, eu tinha uma família para cuidar, eu tinha uma responsabilidade de um relacionamento, de uma casa, para mim cuidar.
de um marido para mim cuidar. Então eu tive que renunciar à minha vida antiga de mulher solteira e passar a viver a minha vida de mulher casada. E muitas vezes, para nós vivermos nossos sonhos e milagres em Deus, nós precisamos fazer algumas renúncias, né? Às vezes você precisa aí de uma promoção, ou se você ainda não é casado, não é casada, precisa e quer, né, ter um parceiro. Às vezes você é casada, quer ter filhos, às vezes você ainda não tem, né, quer viver o milagre ali da maternidade, né? Então vai ter que ter renúncias para você viver, né, aquela vida, para você viver aqueles milagres, né? Vai ser requerido de você alguns sacrifícios para você viver aquilo, né? E Eliseu fez isso. Ele foi, queimou ali, né, aquele carro dos bois onde ele estava arando, e aí ele assou aqueles bois, fez uma festa e se despediu da sua família e foi viver com Elias. Ele abriu mão da sua vida para servir Elias e para viver o chamado que Deus tinha para ele. Bom, o segundo tópico de hoje é o tempo de espera. Alguns estudiosos falam que Eliseu ficou servindo Elias por 6 anos. Por 6 anos, antes que Elias fosse arrebatado aos céus, até ele ser ali, continuar seu ministério profético na terra, né? Então ali Eliseu ficou 6 anos servindo Elias. Ficou 6 anos servindo Elias, até que Elias foi arrebatado aos céus e ele continuou ali o seu ministério profético na terra, né? Então muitas vezes nós não queremos, né, esperar. Eclesiastes 4 fala que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem na nossa vida. Então a gente tem que esperar. Às vezes, até você, se você está tendo dificuldade de engravidar, vou dar um exemplo de engravidar. Se você está tendo dificuldade de engravidar, ainda não tem seu filho ou sua filha nos braços, ou é porque Deus não tem para você ser mãe ou ser pai, ou porque às vezes você precisa fazer algum tratamento de fertilidade, mudar sua dieta, né? Tem várias coisas que hoje em dia na medicina moderna você pode fazer para você engravidar, né? E aí vai ter um período de espera. Seu corpo está sendo preparado para gerar uma vida. E você pode orar, você pode fazer como Ana, fazer um voto diante de Deus, né? Você pode clamar pelo seu milagre, né? Então assim, vai ter um período de espera para que você receba aquela bênção nos seus braços, né? E às vezes a gente não quer esperar, porque a nossa natureza humana ela é ansiosa, a nossa carne humana, nós seres humanos somos ansiosos. Às vezes a gente não quer ter aquele período de espera, a gente não quer esperar, e é necessário. Para que a gente alcance aquele sonho, aquele milagre, tem um processo, tem um tempo. Deus ele vai nos treinando para a gente assumir aquela responsabilidade, né? Se eu pegar o meu filho de 1 ano e meio e dar para ele um carro para ele dirigir, ele não vai saber dirigir, porque ele ainda é um bebezinho. Então vai ter o tempo certo para ele dirigir, né? Quando ele tiver maior de idade, fazer autoescola, se ele quiser dirigir, praticar, passar na prova. Então tem um processo, eu não posso pegar um carro e dar pro meu filho agora e esperar que ele vá dirigir. Então na nossa vida a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus e pedir a Deus discernimento desse tempo e pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude nesse processo de espera, nesse processo também de treinamento de Deus, para que a gente receba o nosso milagre. Bom, o terceiro e último ponto aqui do vídeo de hoje é: tenha coragem para você viver o milagre e a bênção que o Senhor tem para você. Tenha coragem. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Vamos ler o versículo 9 ao 10. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado de você? E respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pedir, do contrário não será atendido. Gente, aqui Eliseu, ele foi... Fala oi pro pessoal. Eliseu, ele foi... Bom, aqui Eliseu, ele estava pedindo para Elias porção dobrada
da unção profética de Elias. E alguns estudos falam que essa é uma tradição judaica, um costume judaico, onde o filho mais velho, primogênito, ele tem porção dobrada em detrimento dos seus irmãos. Então Eliseu, ele foi ousado, né? Ele pediu porção dobrada desse ministério. E muitas vezes nós, para conseguirmos as nossas bênçãos, os nossos milagres, nós também precisamos ser ousados diante de Deus. Fazer uma oração ousada, falar: Senhor, me dê essa promoção. Eu sou servo fiel, trabalhador, de caráter, sou dizimista na sua casa, te amo, tenho feito um excelente trabalho, me abençoa com um cargo melhor, com aumento salarial. Né? Tem vários tipos de orações e intercessões que a gente pode fazer diante de Deus. E a oração ousada agrada também o coração do Senhor. Se for da vontade do Senhor te abençoar com isso, Ele vai te abençoar. Para Ele não é nada te dar uma promoção, para Ele não é nada te dar um aumento salarial. Né? Só estou dando um exemplo, tem vários exemplos. Então, assim como Eliseu foi ousado para pedir para Elias porção dobrada do seu ministério profético, ele também ficou atento, porque Elias deu uma condição para ele: se você me ver quando eu for levado aos céus, você vai receber essa porção dobrada. E aí Eliseu ficou atento. Né? Se você ler ali 2 Reis 2, todo o capítulo de 2 Reis 2, você vai entender. Ele ficou atento, ele ficou vigiando, ele não desgrudou de Elias. E ele viu Elias sendo levado aos céus. E aí a capa de Elias caiu novamente sobre Eliseu e ele recebeu ali porção dobrada, né? Se constituindo o herdeiro espiritual, né, de Elias. E aí, só para encerrar, eu vou ler para vocês agora, 2 Reis 2, versículo 15, também está escrito o seguinte: quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, postaram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixe-o sair à procura do seu mestre. Talvez o espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte e em algum vale. Aqui, os discípulos de Elias reconheceram imediatamente que o espírito profético de Elias estava sobre Eliseu. Porque, se você ler um pouquinho antes, alguns versículos antes, assim que Eliseu pegou a capa de Elias, ele já foi para o Campos de Jordão, bateu a capa de Elias nas águas do Campo de Jordão e as águas se abriram e eles passaram em terra seca. Então ali visivelmente os discípulos de Elias viram e souberam e entenderam que Eliseu realmente tinha sido escolhido por Deus para suceder ministerialmente o ministério profético de Elias. Mas ele teve que ser ousado, ele teve que ser corajoso para ele pegar essa capa e ali bater nas águas do Jordão e crer que aquelas águas se abririam para eles passarem. Ele teve fé, e muitas vezes nós precisamos de ter fé para nós vivermos os milagres, né? E as bênçãos que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que tudo que nós alcançamos é mediante a fé. É a nossa fé em Deus e na palavra dele que ele vai realizar aquele milagre. Ele vai trazer aquela bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida. Bom, até mesmo Jesus, né, o nosso Senhor Jesus, ele também teve um período ali de espera, né, voltando ali no tópico número 2 que eu falei do período de espera, né, eu vou dar um exemplo para vocês. Nosso Senhor Jesus, ele teve um período de 33 anos, ele começou o seu ministério na terra como filho de Deus com 33 anos de idade. Até então, ele era filho do seu pai José, ele era carpinteiro, seguindo a mesma profissão do seu pai, como homem humano, mas com 33 anos ele começou o seu ministério na terra, e a gente tem que aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a gente tem que aprender a ter fé pra gente viver os milagres, assim como Eliseu teve fé, né? Bom, espero que vocês tenham sido abençoados com o vídeo de hoje. Se você foi abençoado, foi abençoada, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, já assista os vídeos que você ainda não assistiu. Tchau e até o próximo vídeo. Olá, estou de volta aqui para o encerramento desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado da palavra. Realmente é maravilhoso saber como a gente, aguardando o cumprimento do processo que o Senhor tem na nossa vida, as coisas acontecem. Assim como Eliseu, que ali acompanhou Elias, aprendeu com Elias, observou Elias, olhou fixamente para Elias. Isso nos mostra como nós temos que olhar fixamente para Jesus,
olhar para suas palavras, olhar para suas obras, olhar para o seu comportamento, para a mentalidade de Jesus, para como Jesus buscava agradar ao Senhor. Se você suportar o seu processo, a sua vitória é garantida. Lembre-se que Eliseu, assim que ele recebeu a capa de Elias, ele passou ali o Jordão e ele bateu com a capa e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. E ali Eliseu viu que ele tinha recebido a porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias. E assim é na nossa vida. Quando a unção do Senhor vem, quando a cobertura do Senhor vem, quando a autoridade do Senhor vem sobre a nossa vida, as coisas começam a desenrolar, o Jordão se abre e você vai passar a pé seco para conquistar o seu ministério, para conquistar os milagres na sua vida, para conquistar suas bênçãos, as suas vitórias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like aqui no canal. Não esqueça de seguir a Karine Dicas Preciosas, que o link está no comentário fixado. E que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.